Neste vídeo, exploramos o poder da fé pelas lentes do Evangelho de Lucas 4, 24 ao 30. Esta passagem conta a história da rejeição de Jesus por sua cidade natal, Nazaré, e como ele permaneceu fiel apesar da descrença deles. Através desta escritura, buscamos aprofundar nossa compreensão de seu plano divino para nossas vidas e fortalecer nossa fé em sua infinita graça e misericórdia. Oramos para que este vídeo nos inspire a viver uma vida de fé e esperança, confiando em seu plano divino e seguindo o exemplo de Jesus, que permaneceu firme em sua fé apesar de enfrentar rejeição e adversidade. Amém. Bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Na passagem de Lucas 4, 24 ao 30, testemunhamos o retorno de Jesus à sua cidade natal, Nazaré, onde ele é recebido com ceticismo e descrença por parte das pessoas com quem cresceu. Apesar de sua rejeição, Jesus permanece firme em sua fé e continua a espalhar a mensagem do amor e da misericórdia de Deus. Na passagem de Lucas que abordamos neste momento de oração, testemunhamos o retorno de Jesus à sua cidade natal, Nazaré, onde ele é recebido com ceticismo e descrença por parte das pessoas com quem cresceu. A passagem começa com Jesus lendo o livro de Isaías na sinagoga, onde ele declara que a Escritura foi cumprida em seus ouvidos. A princípio, o povo de Nazaré fica maravilhado com as palavras de Jesus e se pergunta como ele se tornou tão sábio e poderoso. No entanto, sua admiração rapidamente se transforma em descrença quando Jesus desafia suas noções preconcebidas sobre quem ele é e o que ele representa. Mensagem de fé e esperança. Apesar de enfrentar a rejeição e a descrença do povo de Nazaré, Jesus permanece firme em sua fé e continua a espalhar a mensagem do amor e da misericórdia de Deus. Isso nos lembra que, mesmo diante da adversidade, podemos confiar no plano de Deus para nossas vidas e ter fé de que tudo dará certo no final. Enquanto Jesus fala, o povo de Nazaré começa a questionar sua autoridade, dizendo: "Este não é o filho de José?" Eles são incapazes de ver além de sua familiaridade com Jesus e não podem acreditar que ele possa ser outra pessoa senão o filho do carpinteiro que eles conheceram desde a infância. Jesus responde ao seu ceticismo lembrando-os dos profetas que foram rejeitados por seu próprio povo, dizendo: "Em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito em sua terra natal." Mensagem de fé e esperança. As palavras de Jesus servem como um poderoso lembrete de que às vezes as pessoas mais próximas a nós podem não entender ou aceitar nossa jornada de fé. No entanto, não devemos desanimar com a descrença deles, mas sim continuar confiando no plano de Deus para nossas vidas e ter fé que Ele nos guiará no caminho certo. Enquanto Jesus continua a falar, o povo de Nazaré fica cada vez mais zangado e ameaça matá-lo. Jesus, porém, permanece calmo e composto, caminhando no meio da multidão e saindo da cidade. Ele continua a espalhar sua mensagem de esperança e salvação, inspirando inúmeras pessoas a acreditar em sua mensagem e confiar no plano divino de Deus. Mensagem de fé e esperança. A fé inabalável e a determinação de Jesus em cumprir a missão de Deus, mesmo diante da rejeição e da adversidade, serve como um poderoso exemplo para todos nós. Isso nos lembra que nós também podemos permanecer firmes em nossa fé e confiar no plano de Deus, mesmo quando as coisas parecem incertas ou desafiadoras. Com fé, podemos superar qualquer obstáculo e cumprir nosso propósito na vida. Concluindo, Lucas 4, 24 ao 30, nos ensina o poder transformador da fé e como ela pode nos capacitar a superar qualquer obstáculo. Isso nos lembra que, mesmo diante da rejeição e da descrença, podemos confiar no plano de Deus para nossas vidas e ter fé de que tudo funcionará para o nosso bem no final. Por meio do exemplo de Jesus, aprendemos que com fé todas as coisas são possíveis e podemos viver uma vida de fé e esperança inabaláveis.
Se você gostou deste vídeo e o achou inspirador, considere curtir, se inscrever e compartilhá-lo com outras pessoas que possam se beneficiar de sua mensagem de esperança e fé. Também encorajamos você a usar o campo de comentários para compartilhar seus pensamentos sobre o vídeo, ou fazer uma oração ou pedido pessoal. Obrigado por assistir, e esperamos que este vídeo tenha deixado você inspirado e capacitado para viver uma vida de fé e esperança inabaláveis. Descubra o poder transformador do perdão neste vídeo inspirador. Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente na parábola do servo inclemente em Mateus 18, 21 ao 35. Com ações práticas e exemplos da vida real, mostraremos como o perdão pode mudar sua vida e ajudá-lo a experimentar a verdadeira liberdade e alegria. Não perca esta mensagem transformadora de fé e esperança. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde compartilhamos mensagens inspiradoras de fé e esperança para ajudá-lo a viver sua melhor vida. Hoje vamos falar sobre um tema poderoso que pode transformar seus relacionamentos, suas emoções e sua vida espiritual: o perdão. Todos nós sabemos que o perdão é importante, mas por que é tão difícil perdoar? Como podemos superar nossas mágoas, nossa raiva e nossa amargura e aprender a perdoar como Deus nos perdoa? Neste vídeo, exploraremos a parábola do servo inclemente em Mateus 18, 21 ao 35 e descobriremos os segredos do perdão. Então, vamos orar juntos e pedir a Deus que nos guie nessa jornada de cura e liberdade. Oração pessoal. Querido Pai Celestial, viemos diante de você hoje com corações humildes e mentes abertas, buscando sua sabedoria e sua graça. Sabemos que o perdão não é apenas um mandamento, mas também um presente que você nos oferece por meio de Jesus Cristo. Confessamos que temos lutado com o perdão, dando e recebendo, fomos feridos por outros e ferimos outros também. Guardamos rancores, ressentimentos e raiva, e sofremos as consequências de nossa falta de perdão. Mas também sabemos que você é o Deus das segundas chances, o Deus da misericórdia e o Deus do amor. Você nos perdoou de nossos pecados e nos chamou para perdoar os outros como você nos perdoou. Então, oramos para que você fale conosco hoje através da sua palavra e do seu Espírito, e nos ajude a entender o poder do perdão. Que o teu amor e a tua paz enchem os nossos corações, e que seu nome seja glorificado em tudo o que dizemos e fazemos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A parábola do servo inclemente é uma história poderosa que Jesus contou a seus discípulos para ilustrar a natureza e a importância do perdão. Começa com Pedro perguntando a Jesus quantas vezes ele deve perdoar seu irmão que pecar contra ele, se 7 vezes é suficiente. Jesus lhe responde, e não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, Mateus 18 horas e 22 minutos. Isso significa que o perdão não deve ter limite, mas deve ser oferecido generosamente e sem reservas. Então, Jesus conta a parábola de um rei que queria acertar contas com seus servos. Um de seus servos lhe devia 10.000 talentos, o que era uma quantia enorme de dinheiro, equivalente a milhões de dólares hoje. O servo implorou por misericórdia, e o rei, movido de compaixão, perdoou-lhe a dívida e libertou-o. No entanto, o mesmo servo saiu e encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, uma quantia muito menor, equivalente a alguns dólares hoje. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, exigindo o pagamento. O conservo implorou por misericórdia, mas o servo impiedoso recusou e o jogou na prisão. Quando o rei soube disso, chamou o servo impiedoso e disse-lhe: "Servo mau." O rei então o entregou aos carcereiros para ser torturado até que pagasse tudo o que devia.
Jesus conclui a parábola dizendo: "E assim também meu Pai Celestial fará a cada um de vocês, se não perdoarem de coração a seus irmãos." A mensagem desta parábola é clara: o perdão não é apenas uma obrigação moral, mas também uma necessidade espiritual. Quando perdoamos os outros, refletimos o caráter de Deus, que nos perdoa incondicionalmente. Mas quando nos recusamos a perdoar, nos tornamos como o servo impiedoso, que não estava disposto a estender a mesma misericórdia que havia recebido. Não apenas prejudicamos os outros, mas também a nós mesmos, pois a amargura e o ressentimento corroem nossa alma e atrapalham nosso relacionamento com Deus. Então, como podemos aprender a perdoar? Como podemos superar nosso orgulho, nosso medo e nossa dor e abraçar o poder do perdão? Aqui estão algumas ações práticas que podem nos ajudar. Lembre-se da dívida que você foi perdoado. Assim como o servo impiedoso tinha uma dívida enorme com o rei, nós também temos uma dívida de pecado com Deus que nunca poderíamos pagar. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoou por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nos lembramos da magnitude de nossa dívida, podemos apreciar a profundidade do perdão de Deus e podemos ser motivados a perdoar os outros da mesma maneira. Libere seu ofensor de seu julgamento. Quando nos recusamos a perdoar, nos apegamos a um julgamento contra nosso ofensor. Acreditamos que eles merecem punição e assumimos o papel de juiz. Mas quando perdoamos, nós os liberamos de nosso julgamento e confiamos em Deus para ser o juiz final. Abandonamos nosso desejo de vingança e permitimos que Deus trabalhe na situação à sua própria maneira. Busque reconciliação e restauração. O perdão nem sempre significa reconciliação, mas deve sempre nos levar a buscar a reconciliação, se possível. Quando perdoamos, abrimos a porta para a reconciliação e a restauração e mostramos ao ofensor que valorizamos mais o relacionamento do que nosso orgulho ou mágoa. Também demonstramos o poder do amor de Deus para curar e transformar relacionamentos rompidos. Ore por seu ofensor e por você mesmo. Finalmente, o perdão não é apenas um ato da vontade, mas também uma questão do coração. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar, curar nossas feridas e restaurar nosso relacionamento com Ele e com os outros. Também precisamos orar por nosso ofensor, pedindo a Deus que os abençoe, que os convença de seus pecados e os leve ao arrependimento e à salvação. Obrigado por assistir a este vídeo sobre o poder do perdão. Esperamos que você tenha sido inspirado e encorajado a perdoar como Deus o perdoa. Lembre-se, o perdão não é fácil, mas é possível por meio da graça de Jesus Cristo. Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários, por favor, compartilhe-os abaixo. E se você gostou deste vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais vídeos como este e não se esqueça de clicar no sininho de notificação para ser notificado quando postarmos um novo vídeo. Que Deus o abençoe abundantemente e que você experimente a alegria do perdão em sua vida. Até o próximo vídeo. Bem-vindo a este vídeo edificante e inspirador, no qual exploramos o poder de viver nos mandamentos de Deus. Neste vídeo, vamos nos aprofundar em Mateus 5, 17 ao 19, e descobrir o significado de obedecer às leis de Deus. Junte-se a nós enquanto exploramos a mensagem de fé e esperança que esta passagem bíblica oferece. Olá e bem-vindo a este vídeo onde discutiremos o poder de viver nos mandamentos de Deus. Neste vídeo, exploraremos a passagem bíblica de Mateus 5, 17 ao 19, que nos traz uma importante mensagem de fé e esperança.
Mas, vamos ao cerne da questão. Viver nos mandamentos de Deus é essencial para viver uma vida significativa e gratificante. Na passagem de Mateus 5, 17 ao 19, Jesus nos ensina sobre a importância de obedecer às leis de Deus. Vamos explorar esta passagem juntos. Versículo 17: E não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Aqui, Jesus está nos dizendo que ele não veio para abolir a lei ou os profetas. Em vez disso, ele veio para cumpri-los. O que isso significa para nós? Significa que devemos continuar a viver de acordo com as leis de Deus e seguir a orientação dos profetas. Versículo 18: Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor letra, nem o menor traço de uma caneta desaparecerá da lei até que tudo seja cumprido. Jesus está nos dizendo que nem mesmo a menor parte da lei desaparecerá até que tudo seja cumprido. Isso significa que devemos levar as leis de Deus a sério e fazer o possível para viver de acordo com elas. Versículo 19: Portanto, aquele que desprezar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros conformemente, será chamado o menor no reino dos céus, mas aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Aqui, Jesus está nos dizendo que qualquer um que desrespeitar até mesmo o menor dos mandamentos de Deus será chamado o menor no reino dos céus. Por outro lado, aquele que praticar e ensinar os mandamentos de Deus será considerado grande no reino dos céus. Viver nos mandamentos de Deus é essencial para uma vida de fé e esperança. Como Jesus nos ensina na passagem de Mateus que exploramos, obedecer às leis de Deus é uma parte importante de nossa fé. Esforcemo-nos para viver de acordo com os mandamentos de Deus e, ao fazê-lo, experimentaremos o poder de seu amor e graça em nossas vidas. Concluindo, viver nos mandamentos de Deus é essencial para uma vida de fé e esperança. Jesus nos ensina em Mateus 5, 17, 19 sobre a importância de obedecer às leis de Deus e o significado de cada mandamento. Ao nos esforçarmos para viver de acordo com os mandamentos de Deus, experimentamos o poder de seu amor e graça em nossa vida. Esperamos que este vídeo tenha fornecido a você uma mensagem de fé e esperança que o inspire a viver de acordo com as leis de Deus. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal para obter mais conteúdo edificante e inspirador. Também encorajamos você a usar o campo de comentários para nos dizer o que achou do vídeo ou para compartilhar uma oração ou pedido. Obrigado por assistir e que Deus os abençoe abundantemente. Neste vídeo, exploraremos o significado e importância de Lucas 11, 14 ao 23. Esta passagem destaca um poderoso encontro entre Jesus e um homem possuído por um demônio. Por meio desse encontro, obteremos insights sobre a natureza das batalhas espirituais e como podemos superá-las em nossas próprias vidas. Discutiremos as 5 palavras-chave que emergem dessa passagem e exploraremos como elas podem nos ajudar a enfrentar os desafios da guerra espiritual. Esteja você enfrentando dificuldades pessoais ou simplesmente buscando uma compreensão mais profunda do reino espiritual, este vídeo fornecerá informações e orientações valiosas. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre Vencendo Batalhas Espirituais, em Percepções de Lucas 11, 14 ao 23. Nesta passagem, encontramos Jesus quando ele confronta um homem possuído por um demônio. Esse encontro fornece informações valiosas sobre a natureza das batalhas espirituais e como podemos superá-las. Exploraremos as 5 palavras-chave que emergem dessa passagem e descobriremos como elas podem nos ajudar em nossa própria jornada espiritual. Vamos mergulhar?
Lucas 11, 14 ao 23, conta a história de um homem possuído por um demônio. Este homem não falava e era atormentado pelo demônio que o havia possuído. Quando Jesus encontra o homem, ele expulsa o demônio e o homem volta a falar. No entanto, os fariseus que testemunham esse evento são céticos quanto ao poder de Jesus e questionam sua autoridade. O encontro entre Jesus e o endemoninhado evidencia a realidade das batalhas espirituais. Assim como o homem foi atormentado por um demônio, nós também podemos enfrentar desafios e lutas em nossa vida espiritual. Essas batalhas podem assumir muitas formas, desde dúvidas e medos até vícios e tentações. Então, como podemos vencer essas batalhas espirituais? A passagem em Lucas 11, 14 ao 23, nos fornece 5 palavras-chave que oferecem insights sobre a natureza da guerra espiritual e como podemos sair vitoriosos. A primeira palavra-chave é posse. O homem da história estava possuído por um demônio, mas nós também podemos nos sentir possuídos por nossos medos, dúvidas ou vícios. É importante reconhecer essas lutas e buscar ajuda de outras pessoas, seja por meio de oração, aconselhamento ou grupos de apoio. A segunda palavra-chave é a autoridade. A autoridade de Jesus é questionada pelos fariseus, mas ele demonstra seu poder sobre o demônio ao expulsá-lo. Da mesma forma, devemos reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas e buscar sua orientação e força para vencer nossas batalhas espirituais. A terceira palavra-chave é conflito. O encontro entre Jesus e o endemoninhado foi um conflito entre o bem e o mal. Da mesma forma, nossas batalhas espirituais geralmente envolvem um conflito entre nossos desejos e a vontade de Deus. Devemos aprender a entregar nossa própria vontade e confiar no plano de Deus para nossas vidas. A quarta palavra-chave é vitória. Através de seu encontro com o endemoninhado, Jesus demonstra seu poder e garante a vitória sobre o demônio. Da mesma forma, nós também podemos experimentar a vitória sobre nossas batalhas espirituais por meio da fé em Deus e da confiança em sua força. A palavra-chave final é perseverança. Superar batalhas espirituais não é um evento único, mas uma jornada ao longo da vida. Devemos permanecer firmes em nossa fé e continuar a buscar a orientação e a força de Deus, mesmo diante da adversidade. Em conclusão, o encontro entre Jesus e o homem possuído em Lucas 11, 14 ao 23, oferece informações valiosas sobre a natureza das batalhas espirituais e como podemos vencê-las. Ao reconhecer as 5 palavras-chave que emergem dessa passagem, posse, autoridade, conflito, vitória e perseverança, podemos aprender a enfrentar os desafios da guerra espiritual e sair vitoriosos. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações valiosas e orientação em sua própria jornada espiritual. Convidamos você a curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar desses ensinamentos. Também o encorajamos a usar o campo de comentários para compartilhar seus pensamentos sobre o vídeo, fazer qualquer pergunta que possa ter ou oferecer suas próprias percepções e experiências com batalhas espirituais. Acreditamos que podemos aprender uns com os outros e crescer em nossa fé por meio de um diálogo aberto e honesto. Por fim, convidamos você a se juntar a nós em uma oração por força e orientação para superar nossas batalhas espirituais. Confiemos no poder de Deus e busquemos a sua vontade em todas as coisas. Que todos possamos experimentar a vitória que vem pela fé e perseverança. Obrigado por assistir. Neste vídeo, exploraremos um dos ensinamentos mais importantes e fundamentais do cristianismo: o maior mandamento.
A passagem que examinaremos se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28b ao 34. Esta passagem contém uma conversa entre Jesus e um escriba, onde Jesus revela o que ele acredita ser o maior mandamento. Por meio de uma análise aprofundada dessa passagem, obteremos uma compreensão mais profunda do que realmente significa amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Exploraremos o contexto histórico e cultural desse ensinamento e como ele se relaciona com nossas vidas hoje. Ao final deste vídeo, você terá uma nova apreciação do poder e da importância do amor em nossas vidas. Bem-vindo a este vídeo sobre o maior mandamento. Ao longo da história da humanidade, inúmeros filósofos, teólogos e estudiosos tentaram responder à pergunta sobre o que significa viver uma vida boa. Embora possa haver muitas opiniões diferentes sobre o assunto, o ensinamento que resistiu ao teste do tempo é o maior mandamento. Neste vídeo, vamos nos aprofundar neste ensinamento poderoso e explorar o que realmente significa amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Conforme mencionado anteriormente, a passagem que iremos examinar encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28b ao 34. Esta passagem contém uma conversa entre Jesus e um escriba, onde Jesus revela o que ele acredita ser o maior mandamento. Vejamos a passagem. Um dos escribas aproximou-se e ouviu-os discutindo entre si e, vendo que ele lhes respondia bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: na primeira é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a sua força. A segunda é esta: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aqui, Jesus está afirmando claramente que os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Mas o que significa amar verdadeiramente a Deus? E quem exatamente é o nosso próximo? Para responder à primeira pergunta, devemos primeiro entender que o amor a que Jesus se refere não é uma mera emoção ou sentimento. Pelo contrário, é uma escolha ativa de colocar Deus acima de tudo em nossas vidas. Isso significa que devemos priorizar nosso relacionamento com Deus e nos esforçar para viver uma vida que seja agradável a Ele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, o que significa que cada aspecto do nosso ser deve estar focado em amar e servir a Deus. Quanto ao segundo mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, Jesus está nos lembrando que devemos tratar os outros com o mesmo amor e respeito que desejamos para nós mesmos. Isso significa mostrar compaixão, gentileza e empatia para com todas as pessoas, independentemente de sua origem, crenças ou status social. Ao fazer isso, não apenas honramos os mandamentos de Deus, mas também construímos comunidades mais fortes e amorosas. Em conclusão, o maior mandamento é um ensinamento poderoso e fundamental que se mantém até hoje. Ao amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amar o próximo como a nós mesmos, não apenas cumprimos os mandamentos de Deus, mas também vivemos uma vida verdadeiramente plena e significativa. Então, vamos nos esforçar para viver este ensinamento em nossas vidas diárias, e que todos possamos encontrar conforto e orientação na sabedoria desta passagem. Antes de terminar, vamos resumir brevemente o que aprendemos hoje. Em Marcos 12, 28b ao 34, Jesus revela que os dois maiores mandamentos são amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus significa priorizar nosso relacionamento com Ele e nos esforçar para viver uma vida que seja agradável a Ele. Amar o próximo significa tratar os outros com compaixão, bondade e empatia. Seguindo esses mandamentos, não apenas cumprimos a vontade de Deus,
mas também construímos comunidades mais fortes e amorosas. Obrigado por assistir a este vídeo sobre o maior mandamento. Esperamos que você tenha obtido uma compreensão mais profunda desse ensinamento fundamental e como ele se relaciona com nossas vidas hoje. Lembre-se, amando a Deus e ao próximo, não apenas cumprimos a vontade de Deus, mas também construímos comunidades mais fortes e amorosas. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com seus amigos e familiares. Também encorajamos você a usar o campo de comentários abaixo para compartilhar seus pensamentos sobre o vídeo ou fazer uma oração ou pedido. Valorizamos o seu feedback e estamos ansiosos para ouvir de você. Por fim, gostaríamos de agradecer por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Esperamos que tenha sido uma fonte de inspiração e orientação para você. Que Deus te abençoe e te guie sempre.